Olá, torcedor alvirrubro que acompanha o canal do Anderson Batista, sejam todos muito bem-vindos. Náutico e Atlético 2-2 nos aflitos para um público de mais de 14 mil torcedores. Um duelo que me chamou muita atenção pelo nível de enfrentamento das duas equipes, até pelo que foi o jogo. Poderíamos até citar como uma partida da segunda fase, né, pela movimentação, pela correria, pela entrega. No entanto, falhas de ambos os lados. O Atlético menos, muito pela condição na tabela e pelo mental da equipe mineira, que, embora atrás do placar em uma oportunidade, conseguiu se recuperar. O Náutico individualmente teve alguns déficits que acabaram pesando nesse resultado final, e a partir de agora a gente fala sobre esse confronto. Se você ainda não é inscrito no canal, não perca tempo, inscreva-se no canal do Anderson Batista, ative o sino das notificações, deixe o like nesse conteúdo e, claro, a tua opinião sobre o que foi esse empate do Náutico contra o líder da Série C, o Atlético. Mesmo jogando em casa, ao término do jogo, o torcedor do Náutico acabou aplaudindo a atuação do time pelo que o Náutico produziu, principalmente na etapa final, buscando a virada, mesmo assim tomando o empate, mas saindo com o reconhecimento do torcedor. Pois bem, de um jogo onde o Náutico não começou bem, nítido que o Atlético teve o domínio das ações, começando até pelo meio de campo. O meio de campo do Atlético, ele conseguiu encaixotar a saída de bola do Náutico de uma forma que o Náutico até então nesta Série C ainda não tinha visto, né? O Atlético muito seguro, né, pegando os zagueiros e, né, não deixando com que o Náutico pudesse ter oportunidades lá na frente. O primeiro chute a gol do Náutico só veio com 11 minutos da etapa inicial. Isso provou bem que o Atlético conseguiu neutralizar essa saída de jogo alvirrubra, que numa chance isolada, né, inclusive anteriormente ao gol marcado pelo Jonathan Jesus, a gente viu uma tentativa do Islam de querer sair, e mesmo ali aos troncos e barrancos, o Atlético não tomar a bola, e mesmo ele vencendo na jogada, do meio para frente o Náutico não conseguiu dar prosseguimento à jogada. Mas o Irã foi tentar fazer o mesmo. E nessa tentativa pelo lado esquerdo, a roubada de bola da equipe do Atlético por dentro foi algo comum durante boa parte da etapa inicial, até os 20, 25 minutos. Vimos um Atlético bem mais inteiro em campo e se utilizou dessa marcação mais alta, né, para armar a jogada do primeiro gol, que deu à equipe mineira a vantagem. Um gol marcado pelo Jonathan Jesus, numa falha de saída de jogo do zagueiro Irã, mas depois disso também um erro de posicionamento do lateral Matheus Ludic, que mostra que pelo lado direito ele pode ser útil na questão das assistências, de ser um cara mais ofensivo, mas defensivamente tanto Ludic como Arnaldo, que hoje foi improvisado no lado esquerdo, foi a única improvisação de Bruno Pivetti para o jogo de hoje, também mostrou-se, né, um lateral vulnerável a esse tipo, né, de característica de ser um jogador que apoia mais do que propriamente defende. Então, com isso, as laterais do Náutico ficaram expostas, né? Poderia ser um Náutico mesmo com uma saída de 3 jogadores, ou a tentativa de uma saída com 3 homens, mas eram os lados deficitários, porque a equipe do Atlético, por mais que tivesse esse controle do jogo, além do controle, eles conseguiriam fazer, né, com que o Náutico se sentisse acuado ao ponto de nem ficar com essa posse, e quando o Náutico recuperava essa posse, não sabia o que fazer com a bola. Então, um primeiro tempo onde o Atlético sai com um bom resultado, né, e muito justo, até o Náutico saindo no lucro para muita gente, né, pelo que a equipe mineira produziu, pelo que buscou, pelo que criou, pelo que colocou o goleiro David e a zaga para trabalhar, né, recuando as linhas do Náutico, obrigando com que os pontas, até mesmo os meias, se dedicassem um pouco mais à marcação. Então foi um primeiro tempo do adversário. O adversário ele foi bem melhor do que o Náutico e saiu com 1-0, que ali era o mínimo, era o básico daquilo que o Atlético havia produzido no primeiro tempo. E no segundo tempo, o técnico Bruno Pivetti acaba acionando, né, na vaga do Paulo Sérgio o Matheus Melo, povoando um pouco mais o meio de campo. E a saída do Paulo Sérgio é aquela história, né? Deixa o Bruno Mezenga, que já estava amarelado no jogo,
porque se ele já tomou o amarelo, está fora da partida contra o CSA. Se eu perco o Paulo Sérgio também para o jogo contra o CSA, eu vou sem centroavante algum para esse duelo tão importante fora de casa. Então, raciocínio lógico, né, um entendimento, né, do andamento da competição por parte do treinador do Náutico, né, que saca Paulo Sérgio, seu principal artilheiro, mas tem Bruno Mezenga, né, como centroavante para dar continuidade, porque ele não poderia perder a opção de Paulo Sérgio para a próxima partida. Então o Náutico dá uma encorpada no meio, mas conta com uma belíssima finalização de Gustavo Maia, que no primeiro tempo, embora o torcedor teça críticas à partida de Gustavo Maia, foi um dos mais marcados e a única válvula de escape que o Náutico tinha, né, para tentar velocidade, para tentar quebrar as linhas de marcação da equipe mineira. E no segundo tempo ele tem a felicidade, num primeiro arremate não acaba assustando o goleiro Glauco, mas num segundo momento ele acaba acertando um belo chute e dando o pé de igualdade do jogo para a equipe alvirrubra. Aí a partir daí, né, com as trocas, com as mexidas, o Náutico vai crescendo de rendimento. Um meio de campo que já tinha, né, uma robustez com a entrada de Matheus Melo, ele ainda ganha peças que são mais técnicas, que podem dar, né, esse estofo ao meio de campo e faz com que o Náutico ele recupere aquilo que não aconteceu na etapa inicial, que era um setor onde o Atlético tinha total domínio das ações e conseguia jogar por ali. E pelos lados do campo, né, a gente viu o Vidieiro, outros jogadores do Atlético também, o técnico Roger Silva inteligentemente, até com que os atletas depositaram, né, de intensidade na etapa inicial, ele troca os seus pontas, né, acaba até acionando depois, né, de que o Náutico fez o segundo gol, o próprio Neto Costa com mais um centroavante. Então foi um Atlético que também não viu apenas as substituições do Náutico, ele também percebeu que, né, com a troca dos pontas, também incorporando um pouco mais o meio para tentar recuperar o setor, ele poderia equilibrar o jogo. De um segundo tempo mais franco, mais aberto, onde as duas equipes se abriram mais, né, estiveram mais expostas ao longo dos 45 minutos finais. E o que pudemos acompanhar foi a virada do Náutico pelos pés do Matheus Ludwig. A gente critica, obviamente, pelo lado defensivo do jogador, mas ofensivamente ele contribui, ele consegue, já tinha dado anteriormente, até um cruzamento para o Bruno Mezenga que ele perde a oportunidade. Minutos depois, ele numa mesma jogada ali, o Felipe Ferreira acaba recuperando a bola, dá o passe para o Ludwig, e o Ludwig acaba cruzando ali nos pés do Patrick Alain, que mais uma vez aparecendo como um elemento surpresa, né? Jogou um pouco mais recuado com a entrada do Matheus Melo, praticamente como segundo homem de meio, e conseguiu, né, marcar o segundo gol, que estava dando ali ao Náutico uma vitória que seria gigante para o restante da competição. Vencer o Atlético, tirar o Atlético da liderança da Série C, mas o dedo do técnico Roger funcionou e ele acaba colocando o Neto Costa, que já passou até pelo futebol pernambucano, 2019 defendeu as cores do Santa, né? Foi um jogador que ali, mais uma vez, no costado da defesa, né, um erro de marcação, outro pelo lado direito do Náutico, outra vez pelo lado de Ludwig, né, o Náutico consegue tomar um gol minutos depois, instantes depois de ter virado a partida. E o 2-2 acabou se arrastando, o Náutico ainda toma uma bola no travessão, né, com o Jonathan Jesus. Tem algumas chances perigosas também que colocam o goleiro Glauco para trabalhar, mas o placar ele se arrastou com um empate até o término do tempo regulamentar e também com os acréscimos no fim da partida. 2-2 que deixa o Náutico no meio da classificação. Seria um resultado aceitável se o Náutico não tivesse uma campanha tão irregular nos aflitos. Né? Empatar contra São Bernardo, empatar contra Atlético, né? Essas equipes que estão inclusive brigando e já há um bom tempo dentro do G8, se estabeleceram dentro do grupo de classificação, não são resultados tão ruins dentro de um contexto geral de uma Série C. Mas pelo momento atual do Náutico, esperava-se uma vitória. Né? O Náutico jogou contra o Figueirense, mandou e desmandou naquela partida e hoje foi um nível de enfrentamento maior. A gente percebe que o Atlético é uma equipe mais organizada, mais bem encorpada, bem treinada até, dá um entendimento dos jogadores de que o trabalho do Roger ele é sólido, ele é construído jogo a jogo e faz com que o Atlético se torne uma das equipes que tenham a possibilidade de briga pelo acesso na segunda fase da competição. Enquanto esse Náutico vai buscando
a batida perfeita daqui até o fim da primeira fase, né? Quem sabe ali se classificar entre os 8, né? Para buscar aí sim, né, essa tão sonhada vaga e dentro do quadrangular com o qual o Náutico vem a cair, né? Caso logre êxito, o Náutico ele vai buscar aí tudo dentro de casa com o apoio do seu torcedor, que hoje foi fundamental. Uns aflitos com um pouco menos de torcedores hoje, talvez o cenário fosse outro, mais complicado até. A equipe do Atlético demonstrou personalidade, embora um estádio lotado, né? E se tratando de Náutico, hoje também a torcida foi o 12º jogador, né? Empurrou a equipe na etapa final, na busca pelo resultado a todo instante, mas levando em conta o que o Náutico fez na segunda etapa num bom recorte e o que toda a primeira etapa o Atlético apresentou, o resultado foi justo, né? Pela somatória do que vimos, tanto de falta de produção do Náutico na etapa inicial, como também de uma queda física que deu para perceber do Atlético com o crescimento do Náutico no segundo tempo. Então, equilibrando ali, né, esses fatores, tanto da etapa primeira como também da etapa final, o resultado foi justo, né, esse empate, que para o Atlético é um bom negócio, mas para o Náutico, até pelo que se esperava, até o torcedor pode até, não digo que ficar satisfeito, mas aceitar o resultado, mas a vitória era o cenário ideal hoje, até mesmo para que o Náutico pudesse dormir na 9ª posição, já buscar aí outras situações que pudessem dar ao Timbu, já na próxima rodada, a entrada no G8. Vida que segue, acredito que o Náutico não terá mais esse nível de enfrentamento daqui para frente, né? Jogos contra CSA, contra Sampaio Corrêa, né? O próprio Ipiranga em casa, eu não acredito que o Náutico faça esse duelo, né? Então, de fato, é um jogo onde, né, fica a lição, né, de que lá na frente, em caso de classificação, os jogos serão assim como foram hoje, bem complicados, né? E é o Náutico seguir na busca, né, por essa pontuação que lhe garanta inicialmente na Série C, mas pensando obviamente, né, na parte de cima da tabela, até porque o Timbu ainda tem um jogo a menos dentro da terceirona. Se você gostou do conteúdo, inscreva-se no canal, deixe o like neste vídeo. Este é o canal do Futebol Pernambucano, o canal do YouTube do Anderson Batista. A gente volta a qualquer momento com mais detalhes aqui dentro da nossa plataforma. Até mais!